Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão Tiago. Pode se assentar, irmãos. Grande é o Senhor dos exércitos. Deus tem uma palavra, né? Amém, aleluia. E Deus tem algo, irmãos, para as nossas vidas. Essa noite é algo especial. Amém. Eu creio. Nós estamos nas vésperas da nossa festividade, amém? E eu sou sincero para você que eu não queria pregar o que eu vou pregar hoje. Eu falei, Senhor, o culto está tão gostoso que eu não queria tratar desse assunto. Mas o Senhor falou para mim que o ambiente está propício, amém? Para nós recebermos essa palavra com maturidade, coração aberto e permitirmos que o Espírito Santo comece algo novo em nós, irmãos. Aleluia. São 17 anos, amém? Muita coisa vai mudar. A gente está preocupado com a festa, a gente está preocupado em oferecer o nosso melhor para o Senhor. E nós devemos isso sim, porque de verdade até que o Senhor nos ajudou. Mas quando o jovem, o adolescente faz 17 anos, as coisas começam a mudar. A responsabilidade já começa a aumentar. A gente já começa. O Lucas vai fazer 17 anos, dia 31. E ele sabe que eu já vou começar a preparar ele para a maioridade. Porque quando ele fizer 18 anos, muita coisa ele vai ter que responder. E eu não vou poder responder por ele. Então, irmãos, nós vamos entrar num tempo agora de amadurecimento, de crescimento, amém? De Deus nos preparar. E Deus tem algo para mim e para você. Talvez esse próximo ano vai ser um ano de desafios, um ano que talvez a gente vai ter que tratar coisas de modo diferente, com outra visão, talvez tomar decisões que a gente não tomava antes, mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus tem algo, amém? Não só hoje, não só nessa festividade, mas ao longo desse ano, amém? Onde o Senhor vai nos preparar para a maioridade. Então, que você não receba essa palavra, sabe, com o coração duro, que você não receba essa palavra com raiva, que você não feche seu coração, mas que você abra seu coração, porque Deus tem algo, amém, para as nossas vidas. Irmãos, ao longo, amém, da história da igreja, as perseguições não pararam a igreja, amém? O Coliseu não parou a igreja. Tem um livro que fala isso. Eu não sei se você sabe o que é o Coliseu, mas existia uma época onde que o lazer era pegar os crentes e colocar lá no Coliseu para o leão comer ele vivo lá. Isso não parou a igreja, sabe? Os leões, as covas, as fornalhas não pararam a igreja. O inferno, ele não prevalece contra a igreja ela avança, a igreja ela cresce, a igreja ela vence com a ajuda do Senhor Jesus. Só tem uma coisa que para não a igreja, mas para eu e você, para o nosso chamado, para o nosso ministério, e muitas das vezes alguns ficam pelo caminho, que é o pecado. Verdade. E é isso que Deus quer tratar conosco hoje, irmãos, como filhos. Amém? Porque, como eu disse, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de festa. Nós vamos festejar essa semana. Então, que hoje seja um dia para o Senhor nos preparar, nos amadurecer, porque o tempo é dele, irmãos. Talvez o que a gente não amadurecesse esses 17 anos, a gente amadureça hoje. Não porque eu estou pregando, mas porque talvez Deus escolheu esse dia. Amém? Amém? Para nos cutucar, sim, para cutucar as nossas feridas, a minha também, irmãos. Porque eu preparei esse sermão e eu vou ter que agora compartilhar com você de novo. E tudo aquilo que eu ouvi de Deus, eu vou ter que ouvir de novo, 2 vezes. Para que eu seja ainda mais ministrado, para que eu não esqueça e para que eu olhe aonde eu preciso melhorar. Mas eu creio que Deus tem um tempo, amém? De crescimento, de renovo. Eu creio que Deus tem hoje, irmãos, um tempo, sabe, de reescrever histórias. Eu creio que hoje Deus tem um tempo de levantar ministérios, chamados, dons na minha vida também. Porque quando eu falo de pecado, eu não falo só daquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, mas eu falo daquilo também que nós deixamos de fazer, que nós deveríamos estar fazendo. Então, muitos de nós, e eu também, talvez temos deixado dons, ministérios, coisas que Deus já colocou nas nossas mãos parado. E isso sim, nós,
ficamos para trás. Nós ficamos, parados no tempo. A igreja ela não para. A igreja do Senhor ela avança. A igreja do Senhor ela não perde. Amém? A igreja do Senhor ela é vitoriosa. Então, se nós queremos seguir com a igreja, nós precisamos compreender aquilo que Deus quer de nós. E nós precisamos tomar uma decisão, amém, nas nossas vidas e seguir. Então, talvez vai doer um pouquinho. Porque doeu em mim. Mas é para o nosso crescimento. Amém? É o Pai, amém? O Pai é assim. Uma hora ele está nos elogiando e tem hora que ele está nos corrigindo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos um Pai que cuida de nós. Abra sua Bíblia, irmãos. Livro de 2 Samuel. Capítulo 12. Amém? E eu gostaria que você continue no mesmo espírito, amém? Que você continue feliz, porque nós estamos na casa do Senhor. Como eu falei, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso crescimento, amém? Para despertar talvez algo hoje dentro de nós que possa estar adormecido, que possa estar parado, amém? Então que nós possamos ouvir essa voz e que o Espírito Santo nos dê entendimento, que nós possamos sair daqui de fato diferentes. 2 Samuel, capítulo 12. Amém? Amém. Eu falei primeiro, irmão, perdão, mas é segundo. É que eu tinha falado primeiro, eu acho que é os irmãos. Aí depois eu corrigi, mas acho que alguém não ouviu. 2 Samuel, capítulo 12, diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens vinham numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, o viajante chegou à casa do rico, e ele não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e os livrei das mãos de Saul, dei casa e as mulheres do seu senhor, dei a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que lhe reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. E essa é a palavra do Senhor para meditarmos nessa noite. Amém. Irmãos, amém? Nós somos como Davi muitas das vezes. E é por isso que muitas das vezes nós chegamos aqui e, como eu falei no devocional, parece que as coisas não fluem. Parece que nada está acontecendo. Mas talvez eu não esteja percebendo o que está acontecendo. Talvez eu esteja distante de Deus. Talvez eu esteja distante do ambiente espiritual. E talvez aquele que se preparou, talvez aquele que se preocupou em vir aqui cultuar ao Senhor, viu algo totalmente diferente daquilo que eu vi. Mas como eu disse, muitas vezes nós somos como Davi. Nós pecamos, irmãos. E nós não enxergamos o nosso pecado.
E como eu disse, essa palavra não é uma palavra de acusação, não é palavra para vergonha, mas é uma palavra para o nosso crescimento. Porque nós precisamos amadurecer, irmãos. Aleluia. Nós precisamos encarar a realidade de que nós somos pecadores, e de que nós temos pecados, e que nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Mas muitas das vezes, a nossa ótica humana só enxerga o pecado do outro. A nossa ótica humana só enxerga pecado quando nós chegamos na igreja e olhamos o irmão. E observamos as falhas, observamos os erros dos irmãos. Muitas das vezes nós temos uma vida paralela, nós temos uma vida dupla, uma dupla personalidade, onde lá no nosso íntimo, lá onde o pastor não vê, lá onde às vezes a sua esposa não vê, ou vê, não sei, o seu esposo não vê, você tem uma outra vida. Você e eu também, né? Essa palavra é para a igreja do Senhor. Às vezes nós cultivamos um pecado ali que nós não compartilhamos com ninguém. E nós, muitas das vezes, não sei se involuntariamente, deixamos ele lá no cantinho. Muitas vezes, irmãos, perdão, muitas vezes nós temos vício ainda. Muitas vezes antes de vir aqui ou depois que nós saímos daqui, nós consumimos pornografia, nós temos vício de fumo, de bebida. Todo tipo de vício que você imaginar, não fique escandalizado com isso. Pode estar aqui na igreja, pode estar aqui no nosso meio, pode estar na minha vida, mas nós não mostramos, nós escondemos. E aí quando nós ouvimos falar dos erros, das falhas do nosso vizinho, do nosso irmão, nós escondemos o nosso, e aí nós temos todos os argumentos. A igreja ela não cresce por isso. O irmão não faz isso por causa disso. Eu já falei, né? Eu sabia. Nós temos todos os nossos argumentos. E hoje, não sei se pela misericórdia de Deus, ou por nós não estarmos dispostos, por conta dos nossos pecados escondidos, nós temos poucos Natãs para apontar o nosso erro, para chegar na nossa cara e falar: Davi, esse homem é você. Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando nós carregamos esse pecado, quando nós levamos essa vida, como eu disse, paralela, nós estamos deixando de ouvir o Espírito Santo. Nós estamos fazendo de conta que nós não ouvimos o Espírito Santo. Nós estamos virando as costas para o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que todo dia Ele nos mostra onde nós estamos errando. Todo dia Ele tenta nos ajudar a consertar aquele erro. Todos os dias Ele tenta, nos levantar, nos dar a mão, para que a gente se levante e caminhe. Como eu disse, a palavra não é para vergonha, não é para você ficar nervoso, mas é para nós nos levantarmos como igreja, porque nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Aleluia. Nós temos um Deus misericordioso, que vai derramar perdão hoje aqui nesse lugar, e vai mudar a nossa história, vai mudar vidas, amém? Vai restaurar ministérios, dons e chamados. Aleluia. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos, sabe, encarar essa realidade. Eu sei que é chocante ouvir isso. E se você não tem nada a ver com isso, fique em paz aí no seu coração. Mas se algo que vai ser falado aqui, sabe, tocar na sua ferida, não se envergonha não. Você não precisa falar para mim. Você não precisa nem abrir a sua boca, mas aí no seu coração fala, pede perdão para o Senhor, fala: Senhor, glória a Deus, o Senhor está certo, eu preciso melhorar, eu preciso consertar esse aspecto, porque é isso que Deus quer, irmãos. Amém. E como eu falei, nós temos o Espírito Santo, nós não temos um Urias. A pastora Roseli não bate lá na minha porta lá e fala: irmão, Deus me revelou que você errou e fez isso e fez aquilo. Não. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Mas eu acredito que Ele nunca fez, pelo menos aqui com ninguém. Mas nós temos o Espírito Santo que, a partir do momento que nós abrimos nossos olhos de manhã, Ele já começa a nos guiar. Ele já começa a tentar nos aperfeiçoar, nos ensinar a caminhar pelo caminho correto. Ele fala para a gente onde a gente errou, aonde a gente deve se consertar, onde nós não devemos colocar os nossos pés, onde nós não devemos colocar os nossos olhos, a nossa atenção. Mas como eu falei, muitas das vezes lá no nosso mundinho paralelo, nós cultivamos aquilo ali, aquilo que desagrada ao Senhor,
aquilo que entristece o Espírito Santo e nos afasta cada dia mais de Deus. Mas quando nós subimos essas escadas, aí a gente muda de personalidade, aí a gente é crente. Aí a gente chora, aí a gente grita, a gente repete versículo, a gente canta, a gente fala bonito. Mas, irmãos, isso não interessa nada para o Senhor. Enquanto eu não resolver aquela questão, enquanto o velho homem que eu estou escondendo não for expulso da minha vida, irmão, você pode plantar bananeira aqui, você pode dar cambalhota, que não vai passar do céu, que não vai fazer efeito, que não vai mudar nada na tua vida, e nós vamos ficar dia após dia, como eu disse, como se nada tivesse acontecendo. Mas, irmãos, nós estamos dormindo espiritualmente. Enquanto você e eu reclamam da igreja, acha que a igreja não está crescendo, acha que a igreja não está se movimentando, somos nós que estamos ficando para trás. Somos nós que não estamos crescendo. Enquanto eu não faço, irmão, meu problema não é pecado, mas é aquilo que eu estou deixando de fazer. Enquanto eu deixo de fazer, Deus está trazendo gente nova. Não sei se você está percebendo. E se quem está chegando novo também não receber, e se não colocar na brecha, sabe, e não caminhar, Deus vai trazer, e a igreja não vai parar, e a igreja vai caminhar. Aleluia! Então é mentira, irmão, de Satanás, quando ele coloca na sua cabeça que a igreja não está andando, que a igreja não está caminhando. Quem não está caminhando é você. Quem não está caminhando sou eu. Quem está ficando para trás, o nosso mundinho, cultivando a nossa vida, muitas vezes, como eu falei, dupla. Uma hora a gente é crente e outra hora a gente não é, quando ninguém está vendo, nós estamos nos enganando. Então é tempo, irmãos, de nós nos levantarmos. É tempo de nós pedirmos perdão ao Senhor. Nós vamos orar no final do culto. E eu não espero que você abra a sua boca aí do lado do seu irmão e conte todos os seus pecados. Eu não vou te falar que você vai ter que fazer isso para que o Senhor te perdoe. Mas eu quero que no seu coração você seja sincero. Aleluia! Eu quero que no seu coração haja sinceridade. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o tanto que as coisas vão começar a andar e frutificar na sua vida. Eu falo isso, irmão, sem medo de errar. E como eu falei, isso serve para mim também. Porque não é só aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós também deixamos de fazer enquanto servos do Senhor. E como eu disse, eu não queria tratar esse assunto. Eu estou vendo que está todo mundo assim, mas calma. Como eu falei, Deus tem perdão. Você viu que Deus começou o culto de uma maneira gloriosa? Aleluia! Aos nossos corações. Eu creio, irmãos, que fosse um culto daqueles que às vezes é pesado, é difícil. Eu creio que Deus traria outra palavra. Mas Deus nos preparou. Amém. Calma que Ele tem mais um pouquinho. Vai abrir o seu coração, vai deixando o Espírito Santo falar com você, porque nós vamos aprender com Davi. Porque depois que Davi foi confrontado, Davi não fez igual às vezes a gente faz. Às vezes a gente até escuta, pastor, mas aí a gente dá uma suspirada, finge que nada aconteceu e continua com as nossas orações vazias, continua com as nossas pregações vazias, continua com a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Ah, tá bom, ele falou lá, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, vamos seguir aqui, Uma hora o Espírito Santo vai me convencer, uma hora o Espírito Santo vai, Irmãos, a gente precisa se posicionar, amém? Verdade. O Espírito Santo, ele é educado. Amém. E assim, irmãos, não vamos falar que é coisa do diabo. Porque assim, se você estiver fazendo algo que não agrada ao Senhor, se eu estiver fazendo algo que não agrada ao Senhor, totalmente influenciado pelo inimigo, sem ter chance de fazer de outra forma, ou de fazer a vontade de Deus, irmão, a gente precisa conversar, que aí o caso é mais difícil, o caso é mais sério. Amém? A vontade é da nossa carne. Nós podemos escolher acordar de manhã e falar: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, eu sofro esse mal. Senhor, a minha carne pende para esse pecado. Senhor, eu ainda esbarro nesse vício, mas Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Senhor, eu não quero ser vergonha. Louvado seja Deus. Eu quero ser honra, eu quero ser instrumento. Aleluia. Eu quero ser usado, eu quero seguir com o meu ministério. Eu quero abençoar vidas, eu quero abençoar os meus irmãos com os meus dons. E o Senhor vai fazer, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com Davi, como eu falei. Nós não podemos sentar no nosso pecado e continuar caminhando como se nada tivesse acontecido.
E olha que interessante. Versículo 11 diz assim: assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Versículo 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E aqui tem algo muito especial, porque essa Bíblia que eu estou usando hoje é uma Bíblia cronológica. Não é uma Bíblia igual você está acostumado a usar, que os textos estão organizados para a gente entender melhor. Essa Bíblia está escrita, os textos conforme a ordem que realmente eles foram escritos. E depois do versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 12, sabe o que vem aqui nessa Bíblia? Salmo 51. No 2 Samuel, a Bíblia ela não fala o tempo, ela não fala quanto que durou essa conversa. Mas nós sabemos que Davi escreveu esse salmo nesse momento de confronto. E quando você pega a Bíblia cronológica, é justamente nesse espaço, quando Davi fala que pecou contra o Senhor, que entra o Salmo 51. Onde Davi vai derramar o seu coração. Aleluia! Vai pedir perdão para o Senhor. E é interessante porque antes de começar o 2 Samuel, vem o Salmo 32, que diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, depois de Davi se derramar ao Senhor, ele já escreve outro salmo. Porque ele recebeu o perdão, irmãos. Porque ele foi sincero diante de Deus. Nós vamos receber perdão, amém? Glória a Deus. Diante da sinceridade dos nossos corações. Deus tem perdão para derramar nessa noite. Amém. Mas, irmãos, para nós mudarmos, amém? Para nós mudarmos a nossa vida, para nós mudarmos a direção que nós estamos tomando, para realmente a gente ter coragem, não diante de homens, mas diante de Deus, e falar: Senhor, eu estou errando aqui, e eu não quero mais, Senhor. Eu quero uma nova vida, eu quero que o Senhor me ajude, amém? Glória a Deus. Salmo 51. Se você quiser abrir, o meu está fácil aqui porque está na sequência. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Irmãos, Davi encarou a realidade. Davi, ele podia, sei lá, Davi era rei, podia falar para o profeta ali: olha, vamos conversar, deixa isso para lá, vamos resolver aqui entre nós. Mas Davi sabia, irmãos, que não adiantava ele se enganar, não adiantava ele querer enganar as pessoas, não adianta querer, talvez, comprar ali o profeta e seguir a vida dele, porque o mais importante, ele sabia que estava posto em risco, que era a presença de Deus na vida dele. Então Davi, ele começa a se derramar aos pés do Senhor. Davi começa a encarar a realidade que ele era pecador desde o ventre da mãe dele, e ele não colocou isso como desculpa, não. Ele estava falando: Senhor, é desde aquele tempo que eu sou carente da sua graça e da tua misericórdia. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a continuar caminhando. Irmãos, e é esse tipo de oração que nós precisamos ter, não aqui, mas na nossa intimidade. Porque aqui, como eu falei, é um momento de glória, irmãos. Aqui é o momento da gente vir pronto, da gente vir para adorar, da gente vir para compartilhar, sabe? Quem tem glória dá glória, como a gente costuma falar. Quem dá aleluia, quem dá aleluia. Quem tem dor de cura vai orar para curar. Quem tem visão vai ter visão. Aqui é o lugar da glória de Deus se manifestar. No meio da sua igreja pura, santa.
E não é pura e santa de não ter pecados, mas é de se preocupar em não ter pecados, é de lutar contra o pecado. Aleluia. Então nós oramos, nós abrimos o nosso coração na nossa intimidade. É lá no nosso quarto. É lá quando ninguém está vendo. Então, não adianta eu vir aqui hoje e falar de pecado para você e pregar bonito, se lá na minha intimidade eu não falar, Senhor, tem essa ferida aqui, ó. Eu tenho esse algo aqui que ainda me atrapalha a servir ao Senhor, que ainda me envergonha, que ainda pode me envergonhar diante da tua igreja. Então não adianta, Senhor, eu ir lá e falar e pregar, se amanhã ou depois, o diabo usar isso para me envergonhar. Então, Senhor, me ajuda, Senhor, a caminhar, me ajuda a consertar isso. É diante de Deus, irmãos. E eu falo isso porque muitas vezes nós não somos sinceros diante de Deus. Sabe? As nossas orações aqui muitas vezes elas são bonitas até. Mas às vezes lá, elas são, quando elas existem, elas são muitas das vezes, me perdoam, mentirosas. Nós não temos às vezes coragem de encarar ao Senhor e contar aonde que nós estamos errando. Ah, mas o Senhor sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Amém. Que você quer ajuda. Que Glória você se importa de andar na presença dEle com retidão. Que você se importa de não mais cometer esse erro, esse pecado. É isso que Deus quer de nós. Aleluia. E aí Davi continua. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que me esmagastes exultarão. Irmãos, olha... Davi, ele sentiu, sabe, um sentimento tão ruim, quando ele foi confrontado e quando ele teve consciência do pecado, que, se você ler esse texto, dá a impressão que doía em Davi ter pecado contra o Senhor, ter envergonhado o nome de Deus. E aqui ele fala, eu pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor. Não é que Davi não estava nem aí para o irmão, não é que Davi não estava nem aí para aquela família, é que Davi sabia que o pecado maior era contra o Senhor. Verdade. Era contra aquele que até então, o texto fala, Deus havia honrado, Deus havia levantado, Deus havia tirado de trás das malhadas, amém? Deus havia honrado diante de dificuldades que talvez até as pessoas que estavam em volta de Davi não criam que ele pudesse enfrentar e vencer. E é nisso que nós precisamos também observar, de onde que o Senhor nos tirou, irmãos. Sabe? A transformação que Deus fez nas nossas vidas. O profeta fala assim, Deus fez isso, isso e isso. Se precisasse, Deus ainda fazia mais. Aleluia. Para que o nome dele fosse glorificado na vida de Davi. Eu não sei aquilo que Deus já fez na tua vida, irmãos. Mas se precisar, Deus faz mais. Se a gente abrir o nosso coração. Se a gente se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. E desejar andar em retidão na presença do Senhor. O nosso Deus, ele não é limitado. Amém? Deus, irmãos, ele se preocupa com as nossas necessidades. Então, Deus, ele supre as nossas necessidades. Mas existem propósitos. Deus investe em propósitos. Talvez hoje você olhando para a tua vida e para aquilo que Deus te prometeu, você vai falar assim, poxa, mas com isso daqui eu não vou alcançar. Mas se Deus tem um propósito, Ele vai investir nesse propósito. Aleluia. E Ele vai te levar aonde você não imagina, onde os seus olhos hoje talvez não consigam enxergar. Porque hoje talvez Deus só esteja suprindo a sua necessidade. Mas vai chegar um tempo onde nós vamos amadurecer e Deus vai começar a investir no propósito. E aí você vai começar a viver coisas que não estavam na sua agenda, não estavam nos seus melhores sonhos, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Amém. Senhor, estou aqui, com as minhas feridas, com os meus erros, com as minhas falhas, mas eu quero caminhar, Senhor. Glória a Deus. Esconde o rosto dos meus pecados, versículo 9, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Irmãos, não é um espírito que
que hoje está lá em cima e amanhã está aqui embaixo, porque esse não é o Espírito de Deus. Não é uma montanha russa, amém? Mas a preocupação de Davi era que o Senhor não apartasse dele o teu espírito, porque Davi sabia que com o Espírito Santo na vida dele, ele podia ter uma vida estável. Ele podia ter estabilidade espiritual. Ele podia não ser o maior dos pregadores. Ele não podia não ser o irmãozinho mais ungido, mais usado. Mas ele sabia que ele também não seria aquele que ia viver tropeçando. Que ele não ia ser aquele que novamente, talvez, lá na frente, traria vergonha de novo para o nome do Senhor. E essa era a preocupação de Davi, de estar na presença de Deus. Versículo 11: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Nós temos esse desejo, irmãos. Glória a Deus. Primeiro, nós temos a alegria da salvação. Você é alegre porque você é salvo. Independente, irmãos, amém? Se nós temos pecados hoje a colocar diante de Deus, porque Deus é misericordioso, amém? Nós não vamos para o céu pelos nossos méritos. Você é salvo, amém? Glória a Deus. Nós temos o privilégio hoje de estar na casa do Senhor e ouvir essa palavra e nos derramar na presença de Deus. Glória a Deus. Você é salvo. Que haja alegria no teu coração por isso hoje. Amém? E que nós possamos ter esse mesmo sentimento, né, que Davi teve diante do pecado, um sentimento, sabe, de tristeza, mas que nós possamos ter essa ousadia de falar: Senhor, me devolve o teu Espírito. Aleluia. A alegria da salvação. Senhor, não aparte de mim o seu Espírito. Não me expulse, Senhor, da tua presença. Irmãos, nós brincamos com Deus muitas das vezes como se nós fôssemos dono do nosso tempo, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Jovem, você não tem todo o tempo do mundo, porque nós não sabemos, amém, o dia de amanhã. Nós não sabemos o próximo segundo ali do relógio. Amém? A nossa vida é curta e passageira. Pode ser que Jesus volte para mim daqui 2 segundos. Eu caio aqui, e aí? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Renova em nós, Senhor, sabe, esse espírito estável. Não nos aparte da tua presença. E Ele não nos aparta, irmãos, porque Ele é misericordioso. Mas, como eu disse, nós estamos entrando agora num novo tempo. E até quando nós vamos ter tempo de ter uma oportunidade como essa de hoje? Verdade. Como eu falei, 17 anos. Tempo de nós amadurecermos. Tempo de nós nos prepararmos para a maioridade. E amém? E talvez seja um tempo de o Senhor nos moldar e nos preparar para isso. Não há mais tempo, amém? Até os 16, nós ainda estávamos só preocupados em coisas que talvez, né, ainda, vamos falar assim, não sei se eu posso falar isso, mas de menino. Mas agora com 17 anos a gente já tem que projetar a nossa mente no futuro, na maioridade, em responsabilidades maiores. Você quer ver a igreja andar, você quer participar disso, você quer ver a igreja crescer, você quer ser participante disso. Vamos amadurecer. Aleluia. Vamos nos colocar na presença de Deus. Amém? Nos derramar. Sabe? É abrir o coração. Irmão, Deus não vai te fulminar. Se o Senhor fosse fazer isso com a gente, porque às vezes nós não abrimos o nosso coração nem na nossa intimidade com o Senhor. Vamos ser sinceros, irmãos. Porque às vezes talvez a gente tenha medo. A gente devia ter medo de pecar contra o Senhor. A gente devia ter medo de fazer algo que entristece o Espírito Santo. A gente devia ter medo de coisas que nos afastam da presença de Deus. Depois que a gente já fez, irmãos, só nos resta encarar a realidade. Falar: Senhor, eu errei. E eu preciso da tua ajuda. E o Senhor não vai pensar 2 vezes em te ajudar. Se você for sincero, se for um desejo do teu coração mudar de vida, irmãos, é instantâneo. Aleluia. Não é em parcela. Deus não vai falar assim para você hoje: tá bom, então eu vou fazer um teste. Se você não errar essa semana,
Domingo eu te perdoo. Se você abrir o teu coração, o céu vai abrir e a glória de Deus vai invadir. Glória a Deus. O perdão de Deus Aleluia. vai entrar. O amor de Deus vai constranger você. Amém. Sabe? De uma maneira poderosa. E é isso, eu não quero, sabe, estender muito. É sobre isso que eu quero falar. Sobre sermos sinceros, irmãos. Porque Deus tem pressa, amém? E Glória não a Deus. é a igreja que está parada. Não é a igreja que não está crescendo. Sou eu e você. Quando nós deixamos de abrir o nosso coração e pedir perdão ao Senhor que estamos ficando para trás. E quando nós estamos cegos espiritualmente, irmãos, a igreja ela é viva. A igreja não é uma instituição. A igreja não é aquele documento que está pendurado ali na parede. Aquilo ali é porque é coisa do homem. É porque nós somos obrigados. A igreja está viva. A igreja está caminhando. Amém. Glória a Deus. igreja está marchando. E quando nós estamos dormindo, e quando nós estamos sonolentos do nosso pecado, a igreja está caminhando. Glória a Deus. E às vezes você não está percebendo. E às vezes você está você está vendo os defeitos. E eu estou cheio de defeitos, estou enxergando defeito, a igreja está indo embora. E eu estou perdendo a visão. Daqui a pouco eu não vou ver nem a placa mais. Mas não é isso que Deus quer. E aí, como eu falei, Davi ele se derrama na presença de Deus. Depois de ser confrontado. Davi, é você esse cara, Davi. Então talvez hoje Deus trouxe eu e você aqui para falar para nós, olha, Amém. Você precisa melhorar. Glória aqui, a Deus. Você precisa consertar aqui. E aí Davi, como eu falei, escreve esse Salmo 51. Davi escreve esse Salmo 32, que, como eu disse, fala aqui, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E olha que interessante, e em quem não há hipocrisia. Isso é muito importante, irmãos. Porque você pode chorar aqui para mim, eu posso chorar para você. Mas o que vai mandar é aquilo que realmente está no nosso coração. Verdade. O que vai mandar é a oração que eu faço lá no meu quarto. Que eu faço lá na minha casa. Amém? E aí, depois ele escreve o Salmo 38 também. E aí volta. E aí sabe como volta? A gente parou no 13, né? Na parte B do 13 volta assim, ó. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Depois que Davi derramou seu coração diante de Deus, tem uma história aqui. Davi vai pagar pelo seu erro. Sim, isso aí é fato. Mas eu quero que você se atenha. Amém? A que o Senhor perdoou os pecados de Davi. Glória a Deus. Deus não fumidou Davi. Deus não acabou com a vida, com o chamado, com o ministério de Davi. Deus viu a sinceridade no coração. E Natan disse: o Senhor perdoou o seu pecado. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Amém. É isso que Deus tem para nos preparar, irmãos, para aquilo que ainda há de vir. Eu não sei o que vai acontecer nessa festividade, mas eu quero dizer para você que eu já estou ansioso para ver o que Glória Deus a Deus. vai fazer aqui. Aleluia. Para ver aquilo que Deus vai falar para nós, para ver aquilo que Deus vai nos preparar, para nós começarmos a entrar aí e preparar para o 18ão, né? Para a nossa maioridade. Deus tem grandes coisas. Glória a Deus. E a igreja não está parada. A igreja não está morta. Aleluia. A igreja não está inerte. Todas as vezes que você pensar nisso, todas as vezes que você pensar, mas não. Olha para você. Você que está parado. Me perdoa. Quando vir esse tipo de pensamento na tua cabeça, irmão, você que está parado. É você que não está fazendo nada. É você que não está andando. Porque a igreja do Senhor não. Como eu falei no começo, a igreja do Senhor nunca parou. Perseguição não parou a igreja. Cova, leão, coliseu, o inferno não para a igreja está caminhando. Aleluia. Ela está vencendo. A igreja está se Glória a preparando Deus. para receber o noivo. Aleluia. E existe um convite nessa noite para que eu e você Glória a Deus. tem algo que nos impede de caminharmos com essa igreja. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, como fez Davi. Aleluia. Pedir perdão pelos nossos pecados. Aleluia. E continuar caminhando. Amém. Deus quer renovar, amém? Glória a Deus. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas.
Irmãos, eu já estou caminhando para o final. Porque eu quero só que você entenda que é só ser sincero na presença de Deus. É só se abrir, é só abrir o coração e Deus vai derramar. Amém? Na verdade, eu usei essa expressão que eu não queria usar. Porque Deus não vai derramar. Deus já colocou. Aleluia. Amém? Está aí dentro de você. Amém. Você, quando se arrepende, quando se prostra, quando compreende e deseja fazer a vontade de Deus, você é a igreja. Aleluia. Tem algo especial aí dentro de você. Em Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E você sabe o que aconteceu? Essa palavra, irmãos, ela já se cumpriu. O Espírito Santo já desceu sobre a igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo está na igreja. Aleluia. O Espírito Santo está aí dentro de você. Às vezes, por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, e até às vezes do nosso medo, da nossa falta de sinceridade diante de Deus, o inimigo ele usa isso para tentar apagar isso em nós. Mas nós temos uma marca. Amém? A palavra vai dizer em Romanos, amém? Em Romanos não, perdão. Em 2 Coríntios, que existe um tesouro em vasos de barro. Aleluia. Irmãos, nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Mas pela misericórdia de Deus nós somos igreja. E existe um tesouro dentro de você a ser manifesto. Amém? E Deus quer despertar isso hoje. Glória a Deus. Deus quer renovar Aleluia. nós hoje. Os nossos dons, o nosso ministério, o nosso chamado. Glória a Deus. Irmãos, é tempo de nós começarmos a viver um tempo novo diante de Deus. E Deus preparou, eu creio, esse dia. Não porque eu estou ministrando, irmãos. Você não sabe o tanto que eu chorei hoje para preparar essa palavra. Eu não sei se você já teve a experiência de cantar um salmo. Faça isso. Pega um salmo. Não tem ritmo, não tem melodia, aquilo que Deus... Irmãos, eu louvei esse Salmo 51 hoje na minha casa algumas vezes. E sabe, foi uma experiência maravilhosa. Porque eu creio que Deus tem algo para fazer. Aleluia. Porque Deus quer nos renovar. Como eu falei para você, amém? Existe um tesouro aí dentro de você. Que muitas vezes o inimigo tenta apagar. Que muitas vezes o inimigo tenta te convencer de que não. De que você não merece, de que você não é digno. Sim, de fato nós não merecemos, mas não foi a gente que escolheu. Nós não escolhemos colocar esse tesouro dentro de nós. Foi Ele que escolheu. Amém. Foi o Senhor que escolheu. Aleluia. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então não é algo que vai ser derramado. Irmão, não vai descer nada aqui. Se desce é em outro lugar. Porque já está dentro de você. Já está dentro de nós, irmãos. Se nós quisermos, se nós formos sinceros diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai fluir. Amém? Aleluia. Vai fluir de dentro de nós. Eu não sei quanto tempo você não se alegra de fato na presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você, de fato, ou se você já falou em línguas na presença do Senhor. Eu não sei se você tem um dom que você só ouviu falar que você tem um dom e você nunca manifestou esse dom, ou se há muito tempo não se manifesta. Mas hoje é dia de nós nos arrependermos na presença de Deus e a glória do Senhor se manifestar sobre as nossas vidas. Louvado hoje seja é dia Deus. do Senhor nos renovar. Irmãos, nós estamos abrindo uma semana de festa. Amém? Uma semana onde nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, essa semana é a semana da gente chegar aqui soltando fogo até pela orelha. Fogo de Deus. Fogo de alegria. Essa semana é a semana da gente estar lá na nossa casa do óleo e vir aqui repartir aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que já está dentro de você. Mas que muitas vezes o inimigo, amém, usa situações para apagar, para fazer parar, sabe? Para nos convencer de que nós não somos dignos. E nós não somos, mas nós temos um Deus misericordioso.
Amém? Aleluia. Romanos 8,11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também nos dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, irmãos, e hoje Ele pode te dar vida. Hoje Ele pode me dar vida. Se nós temos levado uma vida espiritual morta, morna, de qualquer maneira, hoje esse Espírito que já habita em nós, amém? Ele quer ressuscitar os planos de Deus. Ele quer ressuscitar os propósitos de Deus para mim e para você. E só tem uma condição: sinceridade. Amém. Vou repetir: o inferno, a perseguição, a cova, os leões, as fornalhas não pararam a igreja de Deus. Verdade. A igreja de Deus segue firme e triunfante. Glória a Deus. Se você quer fazer parte disso, que você venha nos levantar Amém. nessa noite. Aleluia. Pedir perdão para o Senhor, sabe? E deixar o Espírito Santo fluir nas nossas Aleluia. vidas. Porque nós já temos. Nós somos casa de Glória, Deus. glória a Nós Deus. somos a igreja do Senhor. E o inferno não pode mudar isso. Aleluia. Só eu e você, por conta do nosso pecado, Verdade. e da gente não querer mudar isso, podemos apagar isso na nossa vida. Verdade. Mas eu te convido a se colocar de pé. Amém? Talvez não era o que você queria ouvir. Glória a Deus, E talvez aleluia. não fosse o que eu queria falar. Mas glória a Deus, porque aqui quem governa é o Senhor, não sou eu nem você. Glória a Deus, porque eu não faço a minha vontade. Aleluia. Porque eu podia estar aqui falando que você vai vencer, que Deus vai te dar. E talvez você fosse embora e nada mudasse na tua vida. Mas hoje nós temos uma oportunidade, amém? Glória a Deus. Saímos daqui diferente. Amém. Nós vamos orar, nós vamos pedir perdão ao Senhor, irmãos. Eu vou pedir perdão ao Senhor. Não, você não vai pedir perdão, porque às vezes a gente fala assim: Senhor, nos perdoa, Senhor. Senhor, perdoa a sua igreja. Não, ainda que de boca fechada, ainda que na sua mente, você não precisa expor, mas você vai falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por isso, Verdade. por isso e por isso. Senhor, me perdoa por aquilo. Se o Espírito Santo for te mostrando, você vai aí na sua mente, se você não Aleluia. quiser falar, se você não quiser abrir sua boca. Espírito Mas, Santo. irmãos, sinceridade. Se você não estiver disposto hoje a receber essa palavra, não porque eu estou ministrando, e ser sincero diante de Deus, Aleluia. sabe, fica quietinho. Não usa palavra, qualquer palavra, só para falar que você está orando. Não. Hoje é dia de sinceridade. Porque Amém. Deus quer mudar a nossa história. Glória a Deus. E enquanto a gente estiver orando e pedindo perdão para o Senhor, eu creio, amém? Que Deus vai renovar vidas aqui. Você sabe que eu não sou desses mover, mas que você tenha liberdade. Amém? Aleluia. Você que vai se derramar na presença de Deus, vai pedir perdão, vai ser sincero diante de Deus. Se você sentir algo de Deus na tua vida, se você sentir de chorar, de pular, de abraçar alguém, de orar por alguém, se Deus te mostrar algo e você sentir de com ordem, com decência entregar até o final desse culto, faça isso, porque eu creio, amém? Aleluia. Deus vai despertar aqui dons e ministérios, porque Deus tem algo novo para as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Você tem liberdade para orar e para, se derramar na presença do Senhor da maneira que você quiser. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai querido. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, a oportunidade, Deus, de nos colocarmos, Pai querido, diante de Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai querido amado, de termos, Senhor, o Teu Espírito Santo para nos guiar, Senhor, para não permitir, Senhor, que nós façamos, Senhor, as coisas da nossa maneira, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, assim como o Senhor tem colocado, Senhor, fortemente ao meu coração, Pai querido, aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Senhor, onde tiver, Senhor, o coração quebrantado, contrito,
tua obra, aviva a tua obra. Desperta, Senhor, o dom que há, Senhor, no meu coração, na minha vida. Desperta, Senhor, aviva, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus. Em nome de Jesus, nessa noite de hoje, Pai. Senhor, que o meu coração seja limpo. Seja, Senhor, purificado pelo teu Santo Espírito, que haja paz, que haja santidade, que haja contínuo, ó Senhor, santidade. Senhor, que venha viver em paz e santificação com amor. Senhor, a tua palavra diz que ninguém verá o Senhor. Deus, sara, Senhor, sara, Senhor, nessa noite. Nossos louvores, nossas palmas, mas Senhor, para a nossa vida, Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura. Senhor Deus, Pai querido, que seja uma semana poderosa, Pai querido, O dom da oh força, Espírito Santo de Deus. em nome do teu Ah, Filho, Deus, nosso irmãos, eu disse Deus, irmãos. Muitas vezes nós erramos não só por aquilo que nós fazemos de errado, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Deixa de fazer, irmãos, aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Não impeça que o Espírito Santo manifeste através da tua vida, para a glória de Deus, aquilo que Deus já colocou, amém? Sobre a tua vida. Irmãos, o inferno não tem poder sobre a igreja. Você é a igreja do Senhor. Aleluia! Você é a igreja do Senhor. Glorificado A é o igreja nome não do para. Senhor. A igreja está viva. A igreja é forte. Amém? Eu quero orar, amém? Porque eu também amo puxão de orelha, irmãos. Eu quero orar pelos enfermos. Amém? Se tem alguém aqui hoje que está enfermo, mas irmãos, quero que você venha aqui se você tiver fé, para me ajudar, amém? A nós unirmos a nossa fé. Aleluia. Se você estiver enfermo, se você se sentir à vontade, se você sentir no teu coração de vir aqui, Glória eu a vou Deus. orar por você, amém? Para que isso for a vontade do Senhor. A vontade de Deus se manifeste em cura na tua vida. Porque como eu falei, tem coisas que nós nos gloriamos porque nós não fazemos, mas tem coisas que nós deixamos de fazer, sabe? E eu sou sincero, como eu sempre fui aqui, de que isso é algo que eu tenho deixado de fazer, que é orar pelos enfermos na igreja, e é algo que Deus já requereu de mim há muitos anos, eu sei disso, mas muitas das vezes nós, por erro, nós olhamos para nós e esquecemos que na verdade quem faz é o Senhor. Verdade. Amém? Então quero orar pelos enfermos nessa noite e que o Senhor, amém, na sua Aleluia. infinita misericórdia, faça a vontade Glória dele a no Deus. nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Pastor.